Lá estava eu indo para uma pequena vila nas terras altas da Escócia. E quando digo pequena, quero dizer muito pequena. Contando com as 2 fazendas e suas grandes casas de fazendeiros, havia apenas 5 residências, uma loja de fazenda e um pub. Isso é tudo. Na extremidade da vila havia um ponto de ônibus. E esse era o meu portal para a civilização nos primeiros 17 anos da minha vida. A vida era a mesma para todas as crianças nos vilarejos vizinhos também. Não éramos os únicos que viviam assim, não tínhamos nada para fazer em casa e apenas um serviço de ônibus conhecido por sua falta de confiabilidade para nos tirar de nossos pequenos lugarejos. Então, quando cheguei à adolescência e ter um carro se tornou uma opção, a perspectiva de colocar minhas mãos em um parecia ser meu bilhete dourado para a liberdade. Eu poderia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, sair da minha monótona vila por dias a fio, e tudo o que eu precisava era de um pouco de dinheiro para gasolina. Trabalhei arduamente, economizando cada centavo que podia, direcionando tudo para esse pequeno hatchback de 3 portas que eu tinha visto no jornal local. Então, no meu aniversário de 17 anos, meu pai revelou que ele já havia dado um sinal para ele, e tudo que eu tinha que fazer era pagar o restante com o meu próprio dinheiro, e a coisa seria minha. Lembro-me dos meus amigos estarem quase tão felizes quanto eu com o novo carro. Afinal, eles também colheriam os benefícios da minha recém-adquirida mobilidade. Todos nós dirigimos até Inverness por um dia, fomos a Domino's e tentamos ser atendidos em alguns dos bares lá, mas, tão divertido quanto isso foi, estava longe de ser a grande cidade ou algo assim, e eram apenas algumas horas de carro de ida e volta. Começamos a considerar um destino um pouco mais desafiador, algum lugar onde nenhum de nós tivesse estado antes, o mais longe possível de casa, até onde meu carro pudesse nos levar. Então, após algumas discussões, decidimos por Londres. Nenhum de nós havia estado em Londres antes, e por mais que Edimburgo fosse o centro do nosso mundo, Londres parecia ser o centro do universo. Estávamos nos preparando para uma verdadeira viagem de amigos, então decidimos economizar por alguns meses e depois dirigir até lá no verão para aproveitar ao máximo a luz do dia e o bom clima. Levamos um bom tempo e a fase de planejamento de uma jornada tão grande nos fez sentir que estávamos prestes a estrelar nosso próprio spin-off do Senhor dos Anéis. Mas quando chegou a hora de arrumar o carro e pegar a estrada, mal conseguíamos conter nossa empolgação. Pensamos que seria a viagem que definiria nossa juventude, algo que preencheria a lacuna entre a infância e a vida adulta. E de certa forma foi exatamente isso. E mesmo que nunca chegássemos realmente a Londres, nenhum de nós seria o mesmo novamente. Planejamos fazer a viagem de 10 horas em 2 etapas, 5 horas até Blackpool, onde dormiríamos em um hotel, e no dia seguinte, mais 5 horas até Londres. Escolhemos um travel lodge nos arredores da cidade para conseguirmos alguns quartos, e a viagem até lá foi fácil o suficiente. Mas quando chegamos, percebemos que cometemos um erro muito bobo. Em vez de reservar os quartos e pagar antecipadamente, achamos que poderíamos simplesmente aparecer em algum lugar e conseguir quartos disponíveis. A simpática senhora na recepção pediu desculpas e nos informou que estavam todos ocupados. Ficamos menos do que satisfeitos com nós mesmos. Dirigimos um pouco mais, esperando encontrar algum lugar com um quarto livre ou 2, mas para nosso horror absoluto, todos os lugares estavam lotados para aquela noite. No final, tivemos que aceitar que tínhamos que seguir em frente, o que estava fora de questão porque eu estava completamente exausto, ou tentar dormir um pouco no carro, depois de estacionar em algum lugar seguro e discreto. E foi assim que acabamos no estacionamento de um posto de serviço, inclinando os bancos e nos acomodando para algumas horas de sono terrível antes de voltarmos para a estrada em direção a Londres. Não tenho certeza de quanto tempo depois, mas acordei com um dos meus amigos, Alistair, me cutucando no ombro dizendo que precisava ir ao banheiro. Considerando que era um carro de 3 portas, isso significava que eu precisava sair do carro e puxar o banco para a frente para que ali tivesse espaço para sair. Eu estava completamente exausto nesse ponto, então saí do carro de mau humor para que ali pudesse ir e se aliviar em alguns arbustos próximos.
O barulho acordou os outros amigos, que não ficaram nada satisfeitos em ter seu sono perturbado. Então sentei na beirada do banco do motorista, olhando para o concreto lá fora, enquanto Ali caminhava para um canto escuro do estacionamento. Lembro-me de esfregar os olhos, dizendo a mim mesmo que tudo valeria a pena quando estivéssemos causando o caos entre os pobres e inocentes Sassenachs. Mas segundos depois, ouço os arbustos se mexendo e olho para cima para ver o Ali saindo deles, correndo em direção ao carro antes mesmo que eu pudesse dizer alguma coisa. O Ali estava falando rapidamente. Liga o carro, liga o carro, liga o carro. Ele estava praticamente me empurrando para fora do caminho. Ele se espremeu de volta para o banco de trás novamente. Isso obviamente fez com que todos no carro perguntassem qual era o problema dele, mas ele está simplesmente ignorando-os, focando em me dizer que precisávamos partir rapidamente. Eu percebi que seja lá o que o assustou, estava claramente nos arbustos onde ele foi fazer xixi. Lembro-me de virar para olhá-los antes de ver a figura de uma pessoa repentinamente entrar na luz alaranjada do poste. Eu podia ver que era um cara, dava para perceber pelo olhar dele, mas além disso não consegui distinguir muitos detalhes. O que consegui ver foi que esse cara estava caminhando rapidamente em direção ao nosso carro, e não de uma maneira que sugerisse que ele fosse ser calmo ou educado em seu breve encontro com o Ali. Deus sabe o que tinha acontecido, mas obviamente não era algo bom. Eu sei que soa um pouco egoísta, mas a primeira coisa que passou pela minha mente foi que ele vai danificar meu carro. Vamos ver do meu ponto de vista. O Ali estava no banco de trás naquele momento. Então, se o desconhecido tinha planos de violência, seria eu ou meu carro que sofreria com isso. Isso me fez girar a chave na ignição como um louco. E assim que consegui uma boa aceleração, pisei fundo e saímos do estacionamento de volta para a estrada principal. Assim que parecíamos estar em segurança, muitos de nós começaram a gritar para o Ali, nos contar como ele tinha conseguido irritar alguém no meio do nada e no meio da noite. O Ali era um brincalhão na época, e ainda é, para ser honesto. E ele tinha essa maneira de irritar as pessoas, ele simplesmente não conseguia se controlar, como se mantivesse todos os seus comentários sarcásticos engarrafados até que explodisse. Ele sempre nos metia em encrenca em casa. Então, naturalmente, nossa primeira suposição foi que ele fez uma de suas piadas e nos fez sermos perseguidos de nosso local de sono. Ele quase explodiu de raiva com a acusação e negou completamente ter sido rude com alguém, mandando todos ficarem quietos para que ele pudesse explicar o que havia acontecido. Quando ele disse isso, na verdade pensei que ele estava mentindo para nós e que era uma maneira de se livrar das nossas críticas para que a viagem não começasse com todos contra ele. Mas então fizemos ele jurar pela vida de sua mãe, e ele o fez, nos dizendo novamente: garotos, juro por Deus que acho que acabei de testemunhar um assassinato. Eram cerca de 3 da manhã naquele momento, em um trecho tranquilo de uma rodovia dupla entre Manchester e Liverpool, e todos nós estávamos ouvindo enquanto o Ali começava a nos contar sua história. Ele disse que entrou nos arbustos, saindo completamente do estacionamento para ter um pouco de privacidade, e quando estava prestes a fazer xixi, ouviu algo não muito longe dele. Não querendo começar a urinar até ter certeza de que estava sozinho, o Ali disse que se aproximou furtivamente pelos arbustos, tentando descobrir o que e onde estava o som. Ele disse que parecia que algo estava socando um travesseiro ou algo do tipo, com esses golpes abafados que combinavam com gemidos suaves agora. Se sua mente está construindo uma imagem um pouco desagradável do que poderia ser esse barulho, você e o Ali pensam da mesma forma, porque ele também pensou que estava prestes a pegar 2 pessoas brincando de esconde-esconde com a salsicha. Pelo menos essa foi a desculpa dele para explicar por que estava tão curioso e por que ele foi se esgueirar pelos arbustos no meio da noite. Em vez de encontrar 2 encrenqueiros envolvidos em um pouco de safadeza, ele vê o que só pode descrever como um cara ajoelhado sobre outro, parecendo estar desferindo socos no peito do outro. O sujeito deitado na grama não faz nenhum som, completamente imóvel. Foi então que o Ali percebe que o sujeito não está apenas batendo no outro com o punho. Ele tem uma faca na mão.
Ele não está socando, está esfaqueando. Quando ele percebeu o que estava presenciando, o Ali disse que deve ter feito algum barulho ou algo do tipo. O que imaginei ser um suspiro ou um farfalhar dos arbustos ou algo assim. O cara ouve, se vira na direção do Ali, e esse foi o sinal para o Ali sair correndo de volta pelos arbustos e em direção às luzes do estacionamento. O Ali termina sua pequena história de terror, e ainda estamos em estado de descrença, mas não tanto porque não acreditamos nele, e sim porque não queríamos acreditar nele. O tom de voz dele, a maneira como ele conta a história, tudo sobre sua atitude me fez pensar que ele estava realmente dizendo a verdade. O Ali era um rapaz corajoso, suponho que tinha que ser com uma língua afiada como a dele, então vê-lo com tanto medo a ponto de molhar as calças não era algo que imaginávamos que ele fosse fingir. Ainda estávamos tentando desvendar a história, encontrar falhas nela, ou fazê-lo admitir que estava exagerando ou algo do tipo, mas ele não faria isso. Ele jurou de pés juntos que foi o que ele viu e que precisávamos ir para uma delegacia ou algo do tipo. Então, bem quando ele diz isso sobre contar aos tiras, olho pelo retrovisor e vejo um par de faróis se aproximando muito rápido da minha traseira. Desligo da conversa por um segundo, observando os faróis e esperando que eles me ultrapassem, mas eles não o fazem. E na próxima coisa que sei, os faróis estão tão perto e tão brilhantes que estão iluminando todo o interior do meu carro. Isso chama a atenção dos rapazes, e enquanto estou entrando em pânico, imaginando o que diabos o outro motorista está pensando, ouço o Ali dizer: "Ah, não, é ele." Um segundo depois, bum, o motorista acelera e bate sua dianteira no meu para-choque traseiro. Todos soltamos gritos de terror. Mantive minhas mãos firmemente agarradas ao volante e consegui manter o controle do carro por pouco. Mas outro impacto como aquele, e talvez eu não conseguisse evitar que saíssemos da estrada. Era como estar preso nesse terrível dilema, acelerar e tentar escapar, mas correr o risco de perder o controle do carro na próxima vez que o motorista nos acertasse, ou diminuir a velocidade e tentar parar para enfrentar a fúria de quem estava tentando nos tirar da estrada. No final, o motorista decidiu por nós, mas na próxima vez que ele nos acertou, ele conseguiu concentrar a força em um lado do meu para-choque, não exatamente como uma manobra de abalroamento, se você sabe o que é, mas foi basicamente o mesmo efeito. Eu perdi completamente o controle do carro e, mesmo tentando mantê-lo na estrada, acabamos batendo em uma barreira de metal ao lado da estrada e o carro desceu uma pequena ladeira do outro lado, capotando algumas vezes no processo. Lembro-me de fechar os olhos e pensar que era assim que eu ia morrer, e segurei o volante o mais forte que pude, enquanto esperava que algo simplesmente apagasse a luz, e de repente o carro parou. Tudo doía, mas eu ainda estava acordado e ainda estava vivo. De alguma forma, tivemos a sorte de pousar com as rodas para baixo, e a primeira coisa que fiz foi desligar o motor porque havia fumaça saindo de debaixo do capô. Estamos todos em agonia, mas pelo som de gemidos e palavrões percebo que todos estão relativamente bem. De repente percebo o cheiro de gasolina e sei que estamos em sérios apuros. Apenas a porta do lado do passageiro funcionava e apenas um dos bancos poderia ser inclinado para a frente. Conseguimos de fato tirar todos do carro. Felizmente não havia incêndios, mas naquele momento não tínhamos essa informação. Apesar de estarmos com muita dor, conseguimos sair. Acho que agora é um momento apropriado para contar que isso aconteceu antes dos telefones celulares serem comuns. Isso significava que se quiséssemos contatar a polícia, tínhamos que encontrar um telefone na estrada que pudesse ser usado em caso de emergência ou torcer para que outro motorista passasse para que pudéssemos pedir ajuda. Apenas eu e Fraser éramos capazes de andar, o que significava deixar Ali e nosso outro amigo, Connor, sozinhos à beira da estrada. Se o cara que nos jogou para fora da estrada voltasse e visse Ali lá, indefeso à beira da estrada, Ian e Connor estariam em apuros. Afinal, se o sujeito realmente estivesse tentando eliminar testemunhas, ele não hesitaria em machucar os dois ou esperar que voltássemos. Felizmente, isso não aconteceu, porque um carro apareceu na curva justo quando eu e Fraser estávamos indo embora, e a mulher que dirigia tinha um desses antigos celulares que pareciam um tijolo com uma antena na ponta.
Ela conseguiu entrar em contato com a polícia para nós e imploramos para que ela esperasse até que eles chegassem. Embora a van que nos jogou para fora da estrada não tenha reaparecido, estávamos aterrorizados com a possibilidade de que ele voltasse para terminar o serviço que começou. No final, passamos o resto da noite em um hospital em Greater Manchester, com 2 policiais ouvindo nossos relatos. Cada um de nós teve contusões e outras lesões, mas nada que alguns dias de descanso não curassem. Fomos incrivelmente sortudos, e um médico em particular me lembrou disso, dizendo que se estivéssemos indo 10 ou 15 milhas por hora a mais, ou se o carro tivesse permanecido na estrada, provavelmente não teríamos sobrevivido. Essa parte realmente ecoou na minha mente porque, como mencionei, eu estava tentando manter o carro na estrada, achando que essa era a melhor opção. Acredito nisso, porque se tivéssemos batido em um rio ou algo assim, teria sido muito pior. Mas se eu tivesse acelerado um pouco mais para tentar escapar e depois perdido o controle, nenhum de nós teria saído daquele acidente com vida. Consegui ligar para minha mãe e meu pai do hospital, e embora eles ficassem horrorizados com a notícia de que tínhamos batido, eles também ficaram aliviados ao saber que tínhamos saído apenas com algumas contusões. Obviamente, fiquei arrasado com meu carro, pois meses e meses de trabalho quase foram em vão. Mas, dada a gravidade da situação, eu não senti que havia perdido realmente algo. Eu ainda tinha minha saúde, todos os meus amigos estavam bem, exceto por um grave torcicolo, e ainda podia pegar emprestado o carro do meu pai se realmente precisasse. Perder meu carro foi terrível, mas no grande esquema das coisas, não importava tanto. Somente muito depois descobrimos que a polícia encontrou evidências de um crime violento perto do estacionamento onde estávamos tentando dormir. Eles não encontraram nenhum cadáver ou algo do tipo, mas havia sangue suficiente para corroborar a história de Ali sobre ter visto uma pessoa sendo esfaqueada. A van que nos jogou para fora da estrada foi encontrada cerca de uma semana depois, abandonada em uma área arborizada do outro lado de Manchester. Havia manchas de sangue no interior e a placa correspondia a uma que estava estacionada no mesmo estacionamento onde tentamos dormir. No geral, evitamos por pouco sermos silenciados permanentemente como testemunhas de um assassinato. Mas além disso, não descobrimos muita coisa por um bom tempo. Não tínhamos ideia se eles haviam capturado o cara que nos perseguiu e por que ele matou o sujeito. Ali não viu mais nada além de termos sido muito sortudos por sairmos vivos. No entanto, meus pais receberam uma ligação dos pais de Fraser, porque a tia de Fraser estava trabalhando em Leeds e acompanhava a história. A vítima do assassinato era coproprietária de uma empresa de construção em Blackpool e havia processado recentemente seu sócio por algum tipo de fraude. Pouco tempo depois, o corpo do cara foi encontrado, aquele que encontramos, e seu parceiro que roubou o dinheiro se tornou o principal suspeito do assassinato. Esse foi o sujeito que nos perseguiu em sua van e ali realmente o encontrou terminando de matar o parceiro que ele havia roubado. A pior parte é que Ali se enganou ao pensar que o assassino havia esfaqueado seu parceiro no peito. A causa real da morte foi estrangulamento. O cara havia levado uma faca porque queria tornar o trabalho o mais difícil possível para a polícia identificar o corpo de seu parceiro. Não foi uma facada no peito do sujeito, estava muito escuro para ali ver. A vítima estava sendo esfaqueada no rosto. Só soubemos desse detalhe mais tarde, quando estávamos na casa dos 20 anos. Fraser pai contou para o meu pai, mas ele não teve coragem de me contar algo tão horrível. Demorou até que todos nós, eu e meus amigos, estivéssemos na casa dos 20 anos para ficarmos sabendo dessa história. E quando ficamos, posso dizer que senti um arrepio. Isso tudo aconteceu há tanto tempo que eu e meus 3 velhos amigos estamos casados e com filhos, na maioria das vezes, morando em lugares diferentes. Então não nos vemos tanto quanto gostaríamos. Mas de vez em quando todos voltamos para casa ao mesmo tempo e vamos tomar uma cerveja em um dos bares locais. O clima sempre é bom durante essas reuniões, mas em algum momento a conversa inevitavelmente se volta para o acidente e como somos todos sortudos por termos voltado para casa com vida, há um cara que nunca conseguiu voltar para casa.
Na minha juventude, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu e minha melhor amiga passamos por uma fase de fazer viagens de carro quase todos os fins de semana. E em uma dessas ocasiões, planejamos ir até o Rio de Janeiro, com algumas paradas pelo caminho. No primeiro dia, após aproximadamente 4 horas de viagem, seguindo pela BR-116 no Paraná, por volta das 20 horas, paramos em um posto de gasolina. Enquanto eu abastecia o carro, reparei em 2 garotas que estavam abastecendo seus veículos. Elas pareciam ter a mesma idade que nós, como se também estivessem em uma viagem de carro. Mas logo atrás delas havia um homem. Ele aparentava ter entre 30 e 40 anos, e as garotas não percebiam, mas ele as observava fixamente, com uma expressão vazia no rosto. Seus olhos se moviam rapidamente entre elas, enquanto elas abasteciam o carro. Foi realmente assustador, mas depois de um tempo, o homem voltou sua atenção para o próprio carro, e eu entrei na loja de conveniência do posto para comprar alguns lanches para nossa viagem noturna até Belo Horizonte. Quando saí da loja de conveniência, as garotas estavam saindo com o carro delas. Olhei ao redor procurando o homem estranho que estava encarando o carro delas, mas ele não estava mais lá. Então, em um movimento que parecia cheio de más intenções e que realmente me assustou, ele entrou repentinamente em seu caminhão e acelerou na mesma direção que as garotas. Eu pensei, não. Se isso tivesse acontecido comigo e minha amiga, eu também gostaria que alguém nos ajudasse, mesmo que fosse apenas nos seguindo discretamente enquanto ligávamos para a polícia. Quando consegui alcançá-lo, o homem estava seguindo o carro delas de perto, com os faróis altos ligados, piscando as luzes de vez em quando, como se estivesse tentando fazê-las parar ou algo assim. E bem na minha frente, o homem acelerou ao lado do carro das garotas e pude vê-lo se inclinando no banco para gritar coisas para elas. No momento seguinte, o carro das garotas começou a encostar na estrada e eu pensei, meu Deus, não faça isso. Mas o homem no caminhão simplesmente as ultrapassou e continuou em frente, talvez porque tenha me visto pelo retrovisor e percebido que não poderia fazer nada com testemunhas. Eu e minha amiga também paramos logo atrás das garotas. Ligamos as luzes de alerta e saímos para verificar se elas estavam bem, e elas não estavam bem. O homem obviamente não era policial, mas aparentemente ele havia gritado para as garotas que era um policial e que se elas não parassem, iriam para a prisão. Foi quando elas decidiram obedecer ao que ele pedia. Se elas tivessem parado sem nossa presença atrás delas, não dá para saber o que poderia ter acontecido naquela noite. Acho que tudo fica claro quando o homem simplesmente fugiu assim que percebeu que elas não estavam sozinhas. Ele deve ter percebido que sua pequena encenação de policial não resistiria a uma investigação, mas obviamente ele não pretendia mantê-la caso conseguisse fazer as garotas pararem. Se ele tivesse colocado as mãos nelas, elas teriam passado por uma situação terrível. Dissemos às garotas que elas podiam nos seguir até o próximo posto de gasolina ou qualquer lugar onde pudéssemos encontrar os policiais e contar o que aconteceu. Elas aceitaram nossa oferta e seguimos caminhos separados pouco tempo depois, mas não sem antes alguns abraços de agradecimento muito sinceros. Coisas como essa me fizeram pensar o quão seguras eu e minha amiga estávamos. Alguém teve azar dessa vez, mas por quanto tempo seria até que chamássemos a atenção de algum psicopata nas estradas? Tentamos reduzir o tempo que passávamos dirigindo à noite depois disso, pois sempre foi mais fácil nos locomover com menos tráfego, mas acho que todos concordamos que há algo na escuridão que faz com que os pervertidos se sintam mais confortáveis sendo pervertidos. Há um ponto ainda mais assustador nisso tudo, algo que sempre me assustará como uma jovem mulher. Podemos tomar todas as precauções de segurança que quisermos, participar de quantas manifestações noturnas pudermos organizar e até mesmo andar armadas, se assim desejarmos, mas nunca conseguiremos impedir que as pessoas queiram fazer mal a outras pessoas. Alguns nascem assim, outros se tornam assim. E às vezes, quando eles realmente querem causar dor ou miséria, não há realmente nada que qualquer um possa fazer a respeito.